Bem-vindo ao canal Liderança Relacional. Eu sou o Matheus Maia e hoje eu quero mostrar para você como a Bíblia responde a seguinte pergunta: quem escreveu a Bíblia? Tá curioso? Então fique por aqui, porque logo depois da vinheta começa mais um vídeo da série A Bíblia Responde. Olá pessoal, muito obrigado por seguir este canal. Ore por nós para que a cada episódio desta série nós possamos demonstrar que a Bíblia é a palavra de Deus e que as pessoas possam ter o desejo de ler e meditar nela. Nos dois últimos episódios nós tratamos sobre a autoridade divina da Bíblia, uma série de 7 razões por que podemos confiar nela. Você se lembra? No primeiro episódio nós perguntamos, podemos confiar na Bíblia? E no segundo perguntamos também, a Bíblia é a palavra de Deus? Depois você assiste esses 2 episódios, eles estão dentro dessa série, a Bíblia Responde, e eu tenho certeza que vão esclarecer muitas dúvidas e vão também te inspirar. Hoje, a pergunta é, quem escreveu a Bíblia? Afinal de contas, quem escreveu? Conhecer de que modo a Bíblia foi escrita nos ajudará a confiar nela e entender por que ela é singular, porque ela é um livro único. E a terceira razão por que devemos confiar na Bíblia, e que eu vou destrinchar hoje, é que o próprio Deus iniciou a escrita da Bíblia e conduziu a sua produção. Isso mesmo. Deus, na sua soberania, iniciou a escrita da Bíblia e depois planejou, no decorrer da história, que os seus feitos fossem registrados por homens inspirados por ele. Para começar, eu quero contar uma história. Certa vez, uma criança de uma região muito pobre disse à professora que tinha uma biblioteca em casa. Essa professora, sabendo da situação desse menino, que muitas vezes não tinha nem dinheiro para comer, pediu que o mesmo não mentisse, mas o menino insistiu, afirmando ter uma biblioteca em casa. No outro dia, esse menino chegou na sala de aula e ele disse que tinha trazido para a aula, dentro da mochila, todos os livros da biblioteca. A professora, então, ficou muito chateada ao ver que o menino mentia outra vez. Contudo, ao abrir a mochila e tirar a Bíblia, a professora teve que reconhecer que aquele menino tinha razão. Ele estava ali com uma coletânea de livros, 66 livros, talvez mais títulos do que aquela simples escola possuía na sua biblioteca. A Bíblia é uma coletânea de livros. Algo que me encanta no texto bíblico é como mais de 40 homens, muitos deles nunca se conheceram, pois viveram em épocas diferentes e regiões diferentes, escreveram inspirados por Deus. 66 livros que depois foram reunidos e tornaram-se o cânon bíblico. E mesmo assim, todos esses livros se harmonizam. Os 66 livros também mostram como ao longo da história Deus esteve no cuidado de tudo e a revelação da sua vontade foi se ampliando, o que nós chamamos de revelação progressiva. Também é impressionante ver como Jesus é a figura central de toda a Bíblia. Mesmo quando esse não aparece nos relatos dos evangelhos como homem, mas por meio de figuras, tipologias e teofanias comuns ali no Antigo Testamento. Agora a Bíblia ela é dividida em 2 grandes blocos, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, que se formam uma só. O Antigo Testamento ele tem 5 grandes temas. Você tem lei, que são 5 livros, você tem história, 12 livros, você tem sabedoria, 5 livros, profetas maiores, não porque eles eram grandes, porque os livros são maiores, 5 livros, e profetas menores, que são livros menores, 12 livros. Já o Novo Testamento também é dividido em 5 grandes temas. Você tem os evangelhos, os 4 livros, Mateus, Marcos, Lucas, João, a história da igreja, Atos, depois você tem as cartas paulinas, e a história da igreja é um livro só, Como eu disse, as cartas paulinas, 14 livros. Depois você tem as cartas gerais
que são 7 livros, e por último, né, Revelação, que é o livro de Apocalipse. Né? A Bíblia é tão tremenda que ela fala do início, do meio e do fim, né? E ela traz o propósito para a existência do homem. Um livro realmente singular. Mas de onde vem a expressão Bíblia? De onde que surgiu esta expressão? O nome Bíblia ele vem do grego Bíblia, que significa rolo ou livro. E ele é originado provavelmente do nome da cidade Byblos, de onde esse material, né, esse rolo, ele era exportado para a Grécia. Daí se tem esse nome. A Bíblia é um conjunto, como nós falamos, de 66 livros, divididos em 2 grandes partes. Né? O Antigo Testamento, e Testamento significa aliança, e o Novo Testamento. Né? O Antigo Testamento ele contém 39 livros, e o Novo Testamento contém 27 livros. Esses livros, na maioria das Bíblias, não estão em ordem cronológica, mas divididos por assuntos, como nós mostramos, né? 5 grandes temas aqui e 5 grandes temas aqui. Né? Como você já deve saber, o Antigo Testamento ele foi escrito antes da vinda de Cristo. É interessante que em Hebreus, capítulo 1, verso 1, diz assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. E aí o Novo Testamento foi escrito depois da vinda de Cristo. E Hebreus 1, já agora o verso 2, completa o verso 1. E ele acrescenta dizendo: mas nesses últimos dias, Deus falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. E quanto ao tempo? E quanto à língua? E quanto aos escritores da Bíblia? A Bíblia foi escrita por homens, contudo Deus foi o grande autor. Você poderá ver isso percebendo como todos os livros eles se conectam numa ideia central, a salvação do homem por meio do encontro com o Criador, sendo assim restaurado e vivendo para a glória do seu louvor. Há um versículo muito importante em 2 Timóteo 3,16 que diz o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. A Bíblia demorou 1.600 anos e mais de 40 homens, né, para ser escrita. Eles escreveram a respeito de um período de 4.000 anos de história. Esses homens eram sacerdotes, juízes, reis, pescadores, profetas, pastores de ovelhas. Por exemplo, Pedro, que escreveu 1ª e 2ª Pedro, era pescador. Davi, que escreveu alguns salmos, era rei, e Esdras era sacerdote. Os ambientes dos quais a Bíblia foi escrita foram diversos, desde o deserto, do qual Moisés usou para escrever a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, até a ilha de Patmos, onde João estava prisioneiro, e ali ele escreveu o livro de Apocalipse. A Bíblia ela foi originalmente escrita, né, em diferentes línguas, em 3 línguas, o Antigo Testamento em hebraico e aramaico. Quase a totalidade do Antigo Testamento foi escrito em hebraico, mas alguns versos e unidades bíblicas foram escritos em aramaico. Né? Um verso de Gênesis, um verso de Jeremias, uma parte de Daniel e também uma parte de Esdras. Já o Novo Testamento foi escrito em grego. Né? O Antigo Testamento, que não eram um livro só, mas os livros em rolos, né? Ele era conhecido pelos judeus como a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, e os profetas, que é todo o restante do Antigo Testamento. E eles tinham apenas 24 livros, porque alguns deles não tinham divisões, como, por exemplo, 1º e 2º Samuel, que era um livro só. Mas tanto o Antigo Testamento e o Novo Testamento, né, quando foram escritos, não possuíam divisões de capítulos e versículos, como a gente tem hoje. Esse sistema de divisão ele é mais recente, né, com o intuito de facilitar o nosso estudo. Também não havia pontuações, como nós temos na língua portuguesa. Por isso, o trabalho de tradução realizado, né, da Bíblia para a nossa língua e também outras línguas demandou muita dedicação e muitas revisões para preservar o sentido original. Mas eu quero acrescentar uma coisa: nem toda a Bíblia
foi escrita pelos homens. O primeiro a escrever as primeiras sentenças da Bíblia foi o próprio Deus. Ele escreveu em tábuas, conhecidas como tábuas da lei, e entregou a Moisés. E nelas estavam escritas pelo dedo de Deus os 10 mandamentos. É interessante observar o que Deus escreveu em tábuas. É o resumo, daquilo que ele quer para o homem, do desejo dele, ter um relacionamento santo e exclusivo com ele. E a semelhança desse, ter um relacionamento santo e verdadeiro com os nossos semelhantes. Eu gosto dessa palavra semelhante, pois ela vem da origem se assemelhar, ser igual, estar no mesmo patamar de respeito. Jesus disse isso quando falou que deveríamos ser um com Deus, assim como ele é, e que deveríamos amar ao nosso semelhante como ele mesmo amou. Então, queridos, tirando os 10 mandamentos escritos pelo próprio dedo de Deus, está ali registrado em Êxodo 31:18, todo o restante da Bíblia foi escrito por homens comuns que, inspirados pelo Espírito Santo, contaram uma história, ou a história mais importante que alguém pode conhecer, do amor de Deus pelo homem, revelado em Jesus e presente em toda a história, mesmo antes dele ser encarnado, tornar-se homens. E o próprio Deus se encarregou depois de pedir aos profetas, no Antigo Testamento, e aos apóstolos no Novo Testamento, que escrevessem o restante da história, que veio a se tornar a coletânea bíblica. Eu vou deixar aqui nos comentários os textos onde Deus pede a Moisés, Josué, Isaías, Jeremias e outros profetas para registrar o que ele mostrou. Depois o próprio Jesus diz que seus apóstolos se lembrariam de tudo o que ele lhes falou. E o também mostra para o apóstolo Paulo o que escrevia. Que tremendo, não é? Saber que Deus deixou para nós um guia prático e único para conhecermos a Ele pessoalmente, seu coração, sua mente e seu caráter, e vivermos um relacionamento com Ele. Sabe, a Bíblia não é a história de homens falando a respeito de Deus, mas é a história da ação de Deus na vida de homens. Deus quer usar a Bíblia para também construir uma nova história na sua vida, através dos exemplos e dos ensinamentos divinos que aqui estão. Podemos ter um encontro com Jesus e naturalmente receber o Espírito Santo e ter paz com Deus. Ah, se eu pudesse te dar um conselho, sabe, hoje, que ele fosse: ouse conhecer a Deus, ouse ler e meditar na Bíblia. Sabe, como eu já ouvi de outras pessoas, a Bíblia pode afastar você do pecado, ou o pecado afastar você da Bíblia. E eu te pergunto, o que você vai escolher? Você escolha conhecer Jesus através da história que Deus se incumbiu de inspirar homens a escrever e preservou para chegar até você. Terminamos aqui mais um episódio. Não deixe de marcar o sininho, de comentar, de curtir. E na semana que vem nós vamos apresentar mais uma razão porque você e eu podemos confiar na Bíblia. Um forte abraço.